Racismo foi o tema do programa Opinião, exibido pela TV Assembleia em fevereiro de 2012. Na entrevista à jornalista Karina Borgo, o advogado José Roberto Andrade falou sobre o aumento da conscientização da população negra sobre sua própria etnia e sobre a criminalização do racismo. Andrade também destacou a importância dos negros nos espaços de poder e das políticas públicas afirmativas, como as cotas, que na época não eram instituídas por lei. Essa entrevista você revê agora no programa Memórias, que destaca os 20 anos da TV Assembleia. Olá, estamos começando mais um programa Opinião. O nosso tema hoje é racismo e consciência negra. E o nosso convidado é José Roberto Andrade, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, é advogado especializado em direito público, é diretor do coletivo Fazendo Direito e também advogado da Pastoral Carcerária. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer meu, Karina. Bom, doutor, pela primeira vez na história do censo, a população do Brasil deixa de ser predominantemente branca, né? Pelos dados de 2010, as pessoas que se declararam brancas somam 47% da população, enquanto no ano 2000 eram 53%. Desta vez, de acordo com dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, os negros passaram a representar 51% da população brasileira, ou seja, mais da metade, né? Sim. O que aconteceu? Mais pessoas se assumiram negras ou a população negra aumentou de fato? Eu acredito que um pouco das duas coisas, né? Mas certamente a autodeclaração aumentou, né? Porque nos dados do IBGE, o que o pesquisador faz? Ele pede para você se autodeclarar, qual a sua raça, né? Se é preto, pardo ou índio, né? Não é ele que toma a iniciativa de identificar qual é a sua raça. Então você se autodeclara, né? Sim. A partir do momento que você tem políticas públicas, né, e uma maior conscientização em termos étnicos, ou seja, você vai quebrando o estereótipo negativo do negro, né? Mas as pessoas se assumem enquanto tal, né? Tem uma autoestima melhor, né? E isso reflete na autodeclaração no momento do censo. O próprio preconceito da pessoa vai perdendo lugar, vai né? perdendo lugar. De se autodeclarar negra, né? Exatamente. A conotação negativa, né, vai sendo atenuada à medida que você trabalha a educação, você trabalha, né, a estima, você trabalha a cultura, né? Passa a informar qual é o papel do negro, a herança, né, positiva do negro na sociedade. A Lei Federal 10.739, que cria o Dia da Consciência Negra, gera uma reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira? O objetivo é esse, né? Que o 20 de novembro e a semana no qual o 20 de novembro está inseridos, que também é a Semana da Consciência Negra, seja uma data para se fazer uma reflexão. E isso é feito em todo o país, né? Em todos os estados brasileiros, nessa semana há uma agenda, né, muito intensa, com debate, com passeatas, com exposições, com dança, com música, né? E inclusive com debates e seminários, né? Relembrando a contribuição do povo negro no país, né? Contribuição do povo negro para a cultura, para a diversidade étnica, para a economia. O motivo da criação dessa data é exatamente esse. Eu ia perguntar por que é o dia 20 de novembro, tem a ver com o Zumbi dos Palmares, né? Exatamente, tem a ver com o Zumbi dos Palmares. Não se quis estipular, determinar que fosse o dia, por exemplo, da abolição da escravatura, da Lei Áurea, né? E sim o Zumbi dos Palmares. Por quê? Porque a Lei Áurea, quando os escravos foram libertos, eles não foram libertos numa situação vantajosa. Eles ganharam a liberdade, mas foram jogados à sua própria sorte. E o Zumbi do Palmares representa exatamente a resistência, né? A escravidão, né? A resistência à escravidão. E nesse aspecto, um antropólogo como Darcy Ribeiro, por exemplo, ele diz o seguinte: quando os escravos foram libertos, eles saíram das senzalas, né? E simplesmente foram jogados para o seu próprio destino. Mas o que acontecia? Eles saíam das fazendas onde eles trabalhavam escravizados e iam acampando nos espaços vagos que eles encontravam, né? Supostamente espaços abandonados, só que não havia espaços abandonados. As terras eram sempre terra de alguém. Então eles iam sendo expulsos de fazenda em fazenda. Eles não tinham lugar, né? Não tinham lugar onde ficar. Então olha que situação, por exemplo, para esse povo, né, que tinha dificuldade agora para trabalhar e comer, né? Porque com todo o rigor da escravidão, né, eles tinham pelo menos a comida garantida, né? Sim.
E com a escravidão, realmente eles se salvam numa situação muito difícil, porque não havia a menor política em relação à libertação dos escravos. Então representa melhor a situação do negro do que, por exemplo, a data da abolição da escravatura, né? O 13 de maio. Exatamente. Esse seria o paralelo. Esse seria o paralelo. O fato do racismo ter se tornado crime influenciou a consciência negra? Ajudou a coibir a prática do racismo? Eu acho que sim. Até mesmo os tratados internacionais de direitos humanos, e o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, tem colocado essa questão de ser crime de lesa humanidade, né? O crime de racismo. E o Brasil não fez diferente, né? Considerou também o racismo na legislação nacional como um crime. Mas eu acredito que muito mais do que você criminalizar o racismo, até porque configurar o crime de racismo é muito difícil, e a gente vê isso na prática dos tribunais, né? Sempre ele é transformado em injúria racial, por exemplo, né? Que é algo diferente. Eu acho que politiza muito mais essa discussão, políticas públicas voltadas para a inclusão social da população negra, né? E principalmente na área educacional. Tem muito mais efeito, um efeito muito mais didático do que a criminalização do racismo. Embora isso também seja importante, né, no conjunto. Existe racismo no Brasil? Existe racismo no Brasil, né? Apesar de muitas vezes nós vermos declaração até do senso comum, né? Dizendo, não, somos um país miscigenado, né? Aqui todo mundo convive numa boa, né? É velado, então, o racismo? É velado, né? É velado. É muito diferente do racismo americano, por exemplo. E olha que os Estados Unidos já avançou bem mais do que nós, porque os Estados Unidos, ele enfrenta esse debate com muito vigor, né? Apesar do racismo americano ter sido um racismo muito agressivo e ainda ter muito desses resquícios do racismo nos Estados Unidos, mas esse debate é feito com afinco nos Estados Unidos pelo menos desde a década de 60, né? Com várias políticas, inclusive voltadas para a erradicação desse racismo. Lá é uma situação mais radical também, mais radical, né? Um apartheid mesmo, né? Bairros para negros, bairros para brancos. O Brasil não chegou nesse ponto, né? Sim, não na lei, né? Mas acabou se configurando assim, né? Por conta por conta do período de segregação racial, né? Onde havia realmente espaços diferenciados. Mas veja bem, elegeram um presidente negro e reelegeram esse presidente negro, né? É um avanço. Olha que avanço, né? E tem avanço em outras áreas também nesse aspecto, né? O Brasil, por ser velado, tem uma característica diferente de racismo. Você tem que enxergar o racismo com uma certa lente de aumento, né? A não ser que você seja negro, né? Aí você conhece o racismo no dia a dia, né? Mas fora disso, você tem que olhar com um pouco mais de atenção. Você vai entrar em determinados espaços onde você não vai ver negro à sua volta, né? Então, existe um shopping center. Vamos pegar aqui o shopping center, né? O shopping center é um espaço bastante branco, se você olhar, né? Se você olhar determinadas lojas, principalmente as mais caras e de grifes mais, né? Você não vai ver, né? Tantos negros. Em determinados espaços da mídia não vai ver tantos negros, né? Na representação diplomática brasileira, no alto comando das Forças Armadas, no alto clero, né? Então, por que a ausência desse negro nesses espaços, né? É porque eles não gostam, né? Aí você vai entrar realmente no debate que interessa, né? Inclusive olhando as estatísticas do IBGE, né? O IBGE, em certos aspectos, ele mostra o escândalo, né, da exclusão, né, para determinados setores da sociedade, principalmente a elite profissional e intelectual do país. Bom, aproveitando que o senhor falou sobre a representação da raça negra na elite intelectual, eu não posso deixar de perguntar sobre a presidência do Supremo Tribunal Federal, agora que vai ser ocupada pelo ministro Joaquim Barbosa. Sim. Né? O que isso representa para a raça negra? Pois é, eu acho que o ministro Joaquim Barbosa, na presidência da mais alta corte do país, mais do que representar a presença do negro, ele evidencia a ausência do negro, né? Porque ele é a exceção da exceção. Existem pouquíssimos negros no judiciário brasileiro, né? E existem menos ainda negros desembargadores, por exemplo, né? Que são juízes... Como um todo, no judiciário como um todo. No judiciário como um todo, judiciário nacional, né? Que são... Os desembargadores são juízes de segunda instância. O ministro Joaquim Barbosa se torna agora presidente do Supremo Tribunal Federal, né? É a mais alta corte do judiciário do país. E ele, na verdade, ele está representando ali algo que as últimas políticas do governo federal têm se empenhado em fazer: criar diversidade no setor público, né? E isso já foi sendo feito quando se colocou, né, se indicou ministras mulheres, né, para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal.
e a indicação dele também como um juiz negro. Ele não foi exclusivamente por ser um juiz negro. O ministro Joaquim Barbosa tem uma formação esplêndida, né? Além de ter uma história de vida singular, ele é um juiz de uma formação sólida, né? Um escritor. Ele tem um livro sobre ações afirmativas que ele escreveu há mais de 10 anos atrás, quando essa discussão toda era uma discussão ainda muito inicial no país. Então ele está lá também por um mérito pessoal muito grande. A raça está muito bem representada com ele Está lá muito no poder, bem representada. no Poder Judiciário. Mas é como eu disse a você, ele representa mais a ausência do que a presença, né? Eu acho que a educação vai ter políticas na educação para a inclusão do negro na escola e na universidade, né, que vai trazer realmente resultados positivos, né, nesse setor. Qual a opinião do senhor sobre essas políticas? O ideal, Karina, é que não houvesse a necessidade de esse tipo de política ser imposto, né, através de lei. Que a sociedade, pela sua própria dinâmica, né, pudesse criar um ambiente de diversidade, né, étnica, né, onde houvesse um espaço de representação igualitário, né, para todos os segmentos da sociedade. Infelizmente, essa não é a realidade, né? Então, há uma necessidade, e já se constatou, os últimos governos têm constatado isso de forma muito clara, de políticas, tanto políticas generalizantes, né, onde você emancipa grandes setores da população, sem recorte racial, né, políticas para superar a pobreza, por exemplo, né, mas também tem visto que há necessidade de políticas focalizadas. Essas são as políticas afirmativas, né? Para inserir. Exatamente. No caso, os negros, por exemplo. Né? Mas não só. As políticas afirmativas são políticas públicas de inserção de segmentos marginalizados. Sim. Então, eles são usados para a mulher, eles são usados para o deficiente físico, né? Eles são usados para o idoso, né? E são usados para o negro, né? Porque aonde se constata que há exclusão, e que essa exclusão ela não se corrige através de uma política generalizante, você faz políticas específicas de exclusão para aquele setor. Cota é uma modalidade desse tipo de política afirmativa, de ação afirmativa. Né? E vai dar resultado, na opinião do senhor? Eu acredito que sim, porque tem dado. Né? Se você pegar, por exemplo, vamos falar sobre cotas na universidade. Né? Não é uma experiência nova, cotas na universidade. Aliás, cota não é uma experiência nova no mundo. Né? Muita gente fala, mas a cota começou nos Estados Unidos na década de 60. Né? Na verdade, as cotas começaram na Índia. Né? A Índia, todos sabem, né? Possui uma sociedade extremamente estigmatizada, né? Segregada, né? Por castas. E essas políticas essas ações afirmativas, né? Estabelecendo políticas de inclusão, nasceram lá. Na época de Mahatma Gandhi já existia a discussão dessas ações afirmativas. Os Estados Unidos também fez esse enfrentamento, né? De ações afirmativas para corrigir a exclusão da população negra da sociedade. E o Brasil tem feito à sua maneira as suas ações afirmativas também, nem copiando o sistema indiano, nem copiando o sistema americano. Então aqui nós temos essa política de cota, por exemplo, um exemplo que tem dado muita evidência são as cotas na universidade. Né? Você tinha uma experiência pioneira na UERJ, no Rio de Janeiro, você tem uma experiência também da UNB de mais de 10 anos, onde a experiência foi muito positiva e muito bem sucedida, muito bem avaliada na UNB. Houve a inserção de centenas de pessoas da população negra naquela universidade. E o governo federal entendeu que deveria padronizar esse sistema, porque a UERJ tinha um sistema, a UNB tinha outro, o Sul, algumas universidades tinham outros. A Dilma baixou uma lei em 2711 desse ano dizendo o seguinte, agora o sistema é um só para todos. Né? E estabeleceu o sistema de cotas. Né? Foi aí que o Espírito Santo entrou. Foi aí que o Espírito aqui Santo é novo, entrou. Né, esse sistema. Aqui, para nós, é novo. Como é que é feito esse sistema de cotas aqui? Ele não... Há uma desinformação muito grande sobre isso. Né? Por isso eu acho que é interessante explicá-lo um pouco. Né? Você não tem um primeiro recorte que é racial. Você tem um primeiro recorte preocupado com alunos egressos da escola pública. Essa é a primeira preocupação. Então você vai pegar, pela lei em vigor, e ela já foi regulamentada aqui por uma resolução da própria universidade, você vai pegar metade das vagas de todos os cursos da universidade e vai separar metade dessas vagas para alunos egressos da escola pública. Não importa a raça, certo? Todos os alunos egressos da escola pública têm o direito de entrar por essa, vamos chamar de cota, né? Que tem um viés social. Então você pega metade das vagas para todos os cursos, né?
e não só para cursos, né, de pouco interesse social, né? Porque muita gente falava assim, mas a medicina vai ficar de fora, a engenharia, o direito. Não, todos, né? E vai separar metade dessas vagas. Quando você separa metade dessas vagas, ou seja, 50%, você faz um novo recorte. E aí esse recorte é por renda per capita. Desses 50% você divide ao meio, ou seja, 25%. 25% desses 50% vai para alunos que têm uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. E a outra metade, sim, tem um recorte racial, que não é exclusivamente para negro, né? Negro, pardo, indígena, certo? Então você vê que há um recorte primeiro para aluno negro de escola pública, há um segundo recorte para que privilegia a baixa renda e depois, sim, um recorte racial. E o senhor considerou satisfatória essa divisão, essa distribuição? Eu acho satisfatório, sim. Eu acho que vai surtir efeitos muito positivos. Primeiro, no ambiente... curto prazo é uma forma de inserir os negros, né? Porque os negros e os menos favorecidos. Exatamente, né? Porque a gente está aí com mais de 500 anos, né? Esperando que a coisa se dê na dinâmica social, e não se dava, né? Ou como alguns dizem, não, nós temos que inserir todo mundo, melhorar a educação, porque por si só a melhora da educação vai pegar setores marginalizados. E nós estamos há séculos, né, nessa discussão, quer dizer, não dá para esperar tanto tempo assim, né? Então já passou assim do momento, né? Essa política de inserção ganha a universidade, porque ela passa a ter a diversidade que existe na sociedade, passa a existir na universidade, porque essa diversidade não existe na universidade. Eu sou aluno, por exemplo, fui aluno da Universidade Federal do Espírito Santo, do curso de Direito da UFES, né? E eu sei que essa diversidade não existiu e ainda não existe lá, né? Principalmente as federais, né? Porque já há uma distorção anterior a essa discussão racial nas universidades federais, porque quem entra nela não é o setor mais pobre da população, independente da raça, né? São os alunos que têm melhor condição econômica, que estudam nas melhores escolas, então já existe essa primeira distorção. E depois existe as demais acompanhando essa. Então, esse sistema de inclusão vai beneficiar muito a universidade, porque ela, como é um espaço de pensamento e de debate, né, a elite intelectual se forma nela, a diversidade da sociedade tem que estar representada nessa elite intelectual, porque aí ganha a universidade e ganha o país, né, com esse debate. E com relação a concursos públicos? Concurso público também. Cotas, né, para concursos públicos. Eu também acho necessário, porque a exclusão que existe, por exemplo, no ensino superior, existe na elite profissional também desse país, né? Se você for pegar... Dar um exemplo no sistema federal, né? Se você pegar os cargos de assessoramento superior do governo federal, os DAS, né? Você tem uma ausência assim gritante, né, da população afrodescendente também nesses cargos, né? E aí sempre surge aquela discussão, por exemplo, do mérito, né? Mas como que você vai ter uma política onde você vai privilegiar uma pessoa em detrimento dele não ter a melhor nota, né? Essa discussão do mérito existe no concurso público, existe na universidade, né? A discussão do mérito é muito enganosa, né? Ela é muito enganosa no seguinte sentido. Primeiro, vamos pegar a universidade. Você não entra sem mérito, mesmo com cota. Por quê? Porque se você fizer uma prova muito ruim, você não consegue nem a nota de classificação. E você tem que se classificar. Você tem uma nota, um recorte de classificação. A partir dele que você vai entrar nas cotas, né? Então, isso é mérito, né? Você precisa ter... A segunda discussão é a seguinte, tá, tudo bem, mas vai ter alguém com uma nota melhor, né, que não vai se beneficiar da cota e vai ficar sem a vaga, né? Mas aí você está trabalhando com coisas distintas, né? E aí é essa discussão que o mérito esconde. Essa discussão, por exemplo, o Supremo Tribunal fez, quando disse que é constitucional a criação de cotas nas universidades, na UNB no caso, né? Então o Lewandowski, por exemplo, foi o relator dessa ação de inconstitucionalidade que o DEM entrou contra o sistema de cotas, ele dizia o seguinte, tá, tudo bem, você tem que tratar coisas diferentes com pesos diferentes. Você pega um aluno que estudou a vida inteira na escola pública, filho, né, de mãe solteira, porque essa é uma realidade comum da população mais pobre e negra, né, porque os presídios são cheios de homens, em sua grande maioria negros. Esses homens têm esposa, a grande parte deles esposa e filhos, né? Quem está criando o filho da população do sistema prisional é uma mãe negra que está sozinha, né? Vamos pegar essa criança, né? Ele tem uma criação muito pobre, uma alimentação deficiente, estuda nas piores escolas, porque o ensino público no Brasil ainda a realidade é de um ensino deficiente, mas ele consegue, apesar de tudo,
né, ele consegue chegar e concluir o segundo grau. E olha que grande parte da população negra não conclui o segundo grau. Essa é a primeira exclusão. Ela não segura, né? Ela sai antes por conta do mercado de trabalho e outros problemas. Mas vamos pegar esse menino que chegou até o fim do segundo grau. Ele chega, termina o segundo grau e agora ele vai prestar o vestibular. O outro vem de uma família bem situada, boa alimentação, melhores escolas, não precisou trabalhar, fez cursinho pré-vestibular e chega junto dele. Aí o ministro Lewandowski fala o seguinte no Supremo: como é que eu vou comparar esse menino com esse outro? Né? Para dizer que o mérito é que vai diferenciar isso aqui. São histórias de vidas totalmente distintas. Né? A falta de oportunidade. A falta de oportunidade é gritante. Né? E a cota existe, não é para desigualar. E essa é a discussão enganosa. É para igualar. Porque a cota, quando diferencia, ela está, na verdade, nivelando. Né? Parece contraditório, mas é um nivelamento. Né? Ela está pegando alguém que teve enormes dificuldades na vida, criando uma igualação do ponto de vista legal para que eles tenham condições de disputar com pesos pelo menos assemelhados. Entendeu? Isso se reflete também na questão da cota para concurso público e a inserção no mercado de trabalho. A discussão né? é muito próxima, Mais muito ou menos semelhante. a mesma ótica. Exatamente. Né? Falando ainda de educação, a mesma lei federal que cria o Dia da Consciência Negra determina o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Sim. Né? Mas as escolas, elas estão preparadas? Não estão. Para oferecer esse ensino? Infelizmente não estão. É lamentável que não estejam. E como seria esse ensino também, né? Pois é, olha só. Essa lei já foi criada, é a 10.639. É uma lei que foi criada há mais de 10 anos atrás, né? Vai fazer 10 anos, né? Desde 2003. E até hoje elas não estão sendo implementadas a contento. Essa lei diz o seguinte, que no ensino fundamental e ensino médio se torna obrigatória a criação de disciplinas para que as crianças conheçam a história, minimamente a história da África e a história dessa diáspora forçada, que foi a vinda desse povo negro aqui. Né? Não vieram voluntariamente. Né? Então se estipulou que vai se fazer o ensino dessa história e da formação desse povo na criação e na identidade desse país. Né? Qual foi a contribuição do povo negro para o Brasil? Para a culinária, para a cultura, para a música, para a economia. Né? É essa história que tem que se conhecer. Até para que o povo brasileiro se reconheça na diversidade étnica que existe nele. E o que nós vemos hoje é que, apesar da lei estar criada e apesar do MEC já ter estipulado que as universidades se preparem e deem essa formação nas suas graduações, principalmente licenciatura, né, história, pedagogia, etc., e o Conselho Nacional de Educação já ter baixado diretrizes para que isso aconteça, as universidades não implementaram isso. Né? Então, até se a gente pegar a nossa realidade local aqui, isso ainda não acontece na Universidade Federal do Espírito Santo, como também não acontece no restante do país, com raras exceções. Então, se você vai para a escola, onde devia estar sendo dada essa disciplina, a escola fala assim, olha, não temos professores preparados. Quem prepara o professor? A universidade. Você vai à universidade, olha, não está sendo oferecida a disciplina. Né? Então, essa é uma reivindicação assim, importantíssima na área educacional, para que ela se concretize. Para começar a haver uma mudança. Para que o governo faça disso uma realidade. Eu gostaria de pedir agora, resumidamente, que o senhor dissesse como é o trabalho desenvolvido pela Comissão de Igualdade Racial da OAB, da qual o senhor é presidente. Né? Pois é, a OAB ela tem por função institucional defender o Estado Democrático de Direito. E defender o Estado Democrático de Direito é também defender os direitos humanos e denunciar as violações de direitos humanos. A OAB, a nível nacional, ela tem se sentido sensível a essa questão, de criar comissões específicas para discutir a questão do racismo, né? Que muitas vezes é um debate que se fez surdo, né? Para toda a sociedade, inclusive para a própria OAB. Temos que fazer essa autocrítica, né? E agora a OAB está se voltando para isso. Na atual gestão, né? O presidente da Ordem, Homero Mafra, criou essa comissão, até por uma reivindicação de setor amplo de advogados, né, que sentiram a necessidade dessa criação, e eu fui convidado para presidir essa comissão. Nessa comissão, nós fazemos o debate que nós fizemos aqui durante todo o programa. Né? Nós discutimos a legalidade e a constitucionalidade das ações afirmativas, aonde o poder público está se ausentando do cumprimento da lei, como no caso da 10.639, para oferecer disciplinas, né, no ensino. Aí nós temos a iniciativa junto ao Ministério Público, junto aos poderes constituídos. Né? Nós recebemos denúncias concretas de racismo, se for o caso. É um fórum também para receber, né? Abusos em delegacias. Né?
etc. Né? Então, a OAB, ela faz parte da ordem e está aberta, com as portas abertas, para a sociedade como um todo, tanto para ser visitada quanto para receber esse tipo de denúncia. Ok, doutor José Roberto Andrade, advogado, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB. Obrigada pela presença do senhor conosco aqui no programa Opinião. Eu que agradeço, Karina. Este foi mais um programa Opinião. Falamos sobre racismo e consciência negra. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia, Canal Cidadão. No Memórias de hoje, você assistiu ao programa Opinião sobre o tema racismo. Continue com a programação da TV Assembleia para ver outros produtos produzidos pela emissora ao longo de 2 décadas de existência. TV Assembleia, 20 anos mais perto de você.